Boa noite, alunos do terceiro período da nova faculdade, na disciplina Teoria Contemporânea da Administração. Hoje vamos continuar a aula, de ontem. Quero lembrar vocês que a gente tinha uma programação que próximo sábado, teria aula, mas houve então uma mudança nos planos, então esse próximo sábado não vai haver aula, ok? Esse sábado era uma reposição de uma aula de quarta-feira, ou seja, da nossa disciplina, mas não vai haver essa reposição. Então, nós estamos liberados no próximo sábado, né? Eu sei que vocês vão ficar tristes, mas fazer o quê? Faz parte da vida. Vamos continuar a nossa aula. Eu vou postar minha tela para vocês e depois eu coloco lá na sala de aula, para que a gente possa ter o material lá para vocês. Na aula de ontem, nós estávamos falando dos 5 modelos, né, de mapa mental, de acordo com Senge. E nesse aspecto, ontem nós falamos no último, que foi o pensamento sistêmico, né, que foi a quinta disciplina. Dentro dessa visão, a gente começa então a ter essa nova etapa, que é chamada de elaboração de uma cultura de aprendizagem, né? Então, quando a gente fala de cultura, né, aquilo que envolve valores, aquilo que fala a respeito do ambiente no qual você vive. E aí, Fleury, em 97, tem um conceito bem interessante que fala o seguinte: compreender as formas de interação, as relações de poder no interior das organizações e sua expressão, ou masca ou mascaramento através de símbolos e práticas organizacionais é fundamental para a discussão de como acontece o processo de aprendizagem na organização. Ou seja, pessoal, essas interações elas vão então trazer a maneira, né, a forma ou a visualização de como que isso se acontece no dia a dia, né, dessa questão de aprendizagem. Uma organização ela pode aprender de acordo com o treinamento, sim, mas ela também aprende de acordo com a cultura que aquela organização também se dispõe. Então, não é somente através de treinamento da maneira que a gente geralmente imagina. Aprendizagem também se dá através da aquisição da informação e do conhecimento. Falamos um pouco também sobre a gestão da informação e do conhecimento ontem, e vamos continuar falando desse tema. Se a aprendizagem está relacionada com mudança, inovação e competitividade, ela pode ocorrer de várias maneiras. Então, nós vamos ver como que ela ocorre. Então, a gente tem uma mudança revolucionária. Quando a gente fala de revolução, é um momento no qual pessoas se posicionam a respeito de alguma situação, né, que às vezes não condiz com aquilo que se entende ou que se concorde. Então, a mudança revolucionária vai falar sobre os novos valores, né, que vão ser antagônicos, ou seja, completamente distintos ou contrários aos anteriores. A destruição dos elementos dos símbolos e a redefinição de práticas organizacionais. Essa mudança de aprendizagem revolucionária, então, ela vai trazer exatamente assim, mudança da água para o vinho. Então, se a organização ela era tradicional, então uma mudança revolucionária vai trazer uma organização completamente contemporânea, né? Nova, criativa, cheia de tecnologia, que é bem ao contrário das organizações tradicionais. E a reação, o que isso vai causar dentro da empresa? Medo, instabilidade, insegurança, desligamentos, né? O exemplo aqui que foi dado é a condução da reengenharia de modo traumático, fusões e aquisições. Nós já estudamos sobre reengenharia, nós sabemos que é aquele processo sistêmico de reestruturação organizacional, né? Então, isso fala sobre essa mudança revolucionária. Quando também é apresentada a mudança gradual, a gente já fala sobre novos valores que são
complementares ao existente. Então, aqui nesse momento né, de ser essa mudança gradual, não é algo que vai ser mudança 100% daquilo que já se praticava. Ou seja, vai melhorar aquilo que já existe. Isso é a mudança gradual. Então, isso gera menos ansiedade, né, nas pessoas, acaba que as pessoas elas se disponibilizam mais facilmente a ajudar, a colaborar, né, a aprender essa nova dinâmica. Isso é menos traumático para aquela organização, né? E, por último, a gente tem aquela mudança chamada mudança aparente, que vai lidar com as alterações superficiais para o intuito de preservar a sua cultura, ou seja, maquiagem de mudança. Então, não tem mudanças de uma maneira grosseira, são mudanças mais superficiais, são mudanças mais pautadas num certo, uma certa normalidade na empresa. Então, são pequenas mudanças, que inclusive aqui, ironicamente, está sendo colocado como maquiagem da mudança, né? Ou seja, não mudou muita coisa, mudou simplesmente talvez a maneira de se colocar, né, de se interagir. E qual que é a reação, né? Não é muito classificado como uma mudança cultural, porque realmente não é feito necessariamente uma mudança brusca dentro da empresa. Prosseguindo, a gente tem... Deixa eu ver aqui, pronto. Prosseguindo, a gente vai ter, então, os pontos para gerar uma dinâmica de aprendizagem. Então, como é que eu faço isso? Então, o processo, né, vai envolver inovação, busca contínua de capacitação, qualificação, né, no qual isso vai ser algo permanente na própria empresa. Também mostra que o processo de aprendizagem ele é coletivo, ou seja, você aprende de uma forma grupal, né? Os objetivos organizacionais devem ser explicitados e compartilhados. Comunicação deve fluir em todos os níveis, tendo essa visão sistêmica. Então, você tem aí, né, uma comunicação em todos os níveis e, né, tudo muito bem interligado para falar sobre essa dinâmica de aprendizagem. Quando a gente fala sobre os níveis, né, da empresa, se tratando da aprendizagem, a gente sabe, pessoal, que a gente teve... deixa eu até interromper um pouquinho aqui para poder falar melhor sobre isso. A gente sabe que dentro da nossa Revolução Industrial, antes de chegar na Revolução Industrial, a gente tinha uma época chamada manufatura, né? A gente tem uma onda que chama manufatura, aí a gente teve uma segunda onda chamada Revolução Industrial, e uma terceira onda chamada tecnologia, né? Ou a parte da informação. Então, dentre essas três ondas, a gente teve processos de aprendizagem tanto na parte da manufatura, quanto na parte da Revolução Industrial, e também agora na parte da informação. Então, é importante vocês entenderem isso, porque houve mudanças nessa parte de aprendizagem de acordo com a evolução da própria organização, da própria indústria, do próprio meio de trabalho, né? E isso é muito importante a gente entender e, reconhecer tudo isso que a gente está dizendo, né, dentro desse princípio que está sendo falado para vocês. E se tratando dessa parte de produção artesanal, a gente vai falar, então, muito relacionado à parte da manufatura. E aí aqui está dizendo aqui no nosso slide que projetava ferramentas, desempenhava todas as tarefas. E a gente tem aqui Adam Smith, em 1778, ele colocou sobre a divisão do trabalho, né, sobre um livro que ele escreveu, que é um livro também fantástico, chamado A Riqueza das Nações, o caso da produção de alfinetes, ou seja, cada operário desenvolvia todas as atividades. Então, ou seja, eram 17 tarefas, e a nova proposta era que cada operário desenvolvesse uma única tarefa entre o corte do arame até a embalagem. Então, ou seja, de uma questão que eram 17 tarefas e todo mundo fazia uma mesma coisa,
depois começou a ter isso de uma maneira mais segmentada. E quando foi essa parte de cada profissional tinha que fazer uma única maneira, ou uma maneira mais especializada, a gente lembra daquele filme do Charlie Chaplin. Vocês assistiram? Tempos Modernos? Chegaram a assistir alguém? Eu já assisti. Sim. Na aula, a aula algum professor passou ou vocês assistiram por conta própria? Eu não assisti, não. Eu assisti no Conta ensino médio. própria. Eu assisti no ensino médio também. Eu, quando vi, eu assisti por conta própria. Tá bom. De repente vocês, né, aqueles que puderem, assistam, que não assistiu ainda. Não é um filme legal assim pra você assistir comendo pipoca, sabe? Mas é um filme que dá para você ter uma boa noção da parte de administração científica, quando ali um apertava um parafuso, o outro era fazer algum tipo de atividade, e ali o homem, de fato, era como se fosse uma engrenagem da máquina, assim como Charlie Chaplin tenta ali fazer uma comédia relacionada a isso. Então, se você puder, né, assista. Uma definição interessante também fala que talvez a divisão do trabalho seja, apesar de tudo, um mal necessário, tendo o trabalho alcançado o seu último limite de simplificação. A máquina toma o lugar do homem e o homem retorna outro trabalho mais complicado, e logo a seguir é dividido, simplificado, com o objetivo novamente de tornar um trabalho de máquina, e assim por diante. Então, o que está dizendo aqui? Né? Então, um autor tão antigo, né, que 1848, né, fazendo a acude aí do Friedman em 1972. Aqui está dizendo o seguinte, que o homem ele faz uma atividade que é simplista, e quando realmente entende que essa atividade é simples, uma máquina vai e começa a fazer esse trabalho. E o homem passa para uma nova atividade. Essa nova atividade também ela vai ser estudada e uma nova máquina vai também fazer essa atividade. E aí, ou seja, o homem vai buscar uma outra atividade e assim por diante. Isso fala que com a evolução da máquina, com a evolução da tecnologia e com a simplificação do trabalho humano, a gente vê que as máquinas têm tomado muito espaço dentro das organizações, mas é muito relacionado a essa situação. Hoje a gente fala muito de inteligência artificial, né, que a maioria dos atendimentos pela internet você consegue já fazer pelo robô, você consegue já ter essa automatização, e que é algo muito interessante, né, para o nosso dia a dia de trabalho. Também a gente falando aí sobre esse nível de aprendizagem, a gente vai lembrar também do Taylorismo, que a gente lembra do Taylor, né, da nossa administração científica, e aí a gente tem uma preocupação dentro dessa teoria, que é a questão da eficiência e a eliminação de desperdício. Não sei se você está lembrado, mas na teoria científica de Taylor, os recursos naturais ainda tinham em muita abundância. A gente não pensava nessa questão que os recursos eram finitos, né? Ou seja, um dia iria acabar. E hoje em dia a gente preocupa muito com isso, porque a cada dia que passa as florestas têm sido, né, desmatadas, a gente tem a questão dos recursos ficarem cada dia mais difíceis, mais caros, tendo essas limitações todas, mas naquela época não se tinha isso, então existia um desperdício muito grande. Então, a preocupação quando o Taylor assumiu e criou a administração científica foi muito relacionado à eficiência, ou seja, se produzir melhor, com um tempo melhor e com uma qualidade interessante, e também a questão de eliminar os desperdícios. Também ele falava que os operários eles tinham algo chamado vadiagem, que eles eram como se fossem vadios, ou seja, Taylor ele colocava que o funcionário tinha que ser altamente supervisionado, porque se ele não fosse supervisionado, ele não iria render, ou seja, ele seria vadio, ele seria uma pessoa que não teria uma produção aceitável. Você concorda com isso, pessoal? Você acha que o funcionário precisa ser supervisionado, porque senão ele tende a não produzir? O que vocês pensam a respeito disso? Eu concordo. Concorda? Concordo.
plenamente. Que mais? Eu acho que depende da situação. Igual, por Primeiramente, exemplo, ele tem que ser treinado. Aí, nesse momento, ele já vai estar sendo observado. Eu acho que depende do tipo de trabalho. Tem alguns que exigem mais supervisionamento mesmo, mas outros não. Quando a questão é de produtividade, tipo uma alta produtividade, sim. Mas quando não, acho que tem essa necessidade. Mas de uma certa maneira, todo tipo de trabalho vai ter uma produtividade, né? Não necessariamente numa linha de produção, mas, por exemplo, em vendas, em qualquer outra área, a intenção, a questão é, será que a gente concorda que se a gente deixar a corda bamba, o funcionário não produz? Será que isso é uma realidade do ser humano? Essa né, uma máxima que a gente tem que repensar, né? Se concorda ou não. Alguém mais quer colocar alguma questão? ô Juliano, ô Oi. Juliano, faz o seguinte, olha só. Pega um funcionário, coloca para ele uma meta para ele trabalhar. Tipo, vamos supor, se ele for operacional, passa para ele uma meta que ele tem que atingir para receber X. Vamos ver se precisa alguém vigiar ele para ele alcançar isso aí. Quando é meta, quando fala sobre produtividade e comissão, né, esses funcionários tendem a render mais, né, do que quando não tem isso aí. Mas ok, é só para provocar vocês mesmo no aspecto de a gente entender que Taylor falava isso e muitas vezes o funcionário hoje é tratado mesmo como essa pessoa que, na oportunidade que tem, ele não vai trabalhar. Por isso que é necessário que fique na cola desse funcionário. Então, depende da situação, depende, né, do tipo de serviço, mas, de uma certa maneira, existe uma verdade nisso também, né? Também em Taylor foi colocado também a questão do estudo de tempos e movimentos, que a gente fala sobre o tempo ótimo de produção, e também vai tratar sobre essas questões, sobre essa administração, né, no geral, sobre o quanto que é importante, então, você ter uma administração científica dentro da empresa, né, no qual você atua. Também a gente tem uma parte relacionada ao Fordismo, que foi de Henry Ford, né? A história de Ford foi bem diferenciada, porque Ford criou ali a linha de produção, né? A esteira rolante, que era algo bem interessante, trouxe a questão da padronização, né, dos funcionários, especializando nas atividades no qual ele exercia. O Ford, ele era um empreendedor, tinha uma visão estratégica fantástica, né, onde ele, o seu objetivo era produzir carros onde todos pudessem comprar o seu próprio carro, né? Então ele teve uma fantástica ideia de que todos pudessem ser ali os seus próprios clientes. Então ele desenvolveu vários carros, mas o que mais teve abrangência e que mais teve uma saída foi o modelo T, né, em 1908, onde fez com que todas as pessoas pudessem ter o seu próprio veículo, e isso foi muito interessante, ok? Quando a gente fala sobre... Pronto, e aí quando a gente fala sobre abordagem sociotécnica, a gente vai falar sobre a questão, né, tem uma questão crítica, né, que a gente está tratando aqui, uma vez da administração científica, ela vai ser criticada, então, por uma abordagem mecanicista, que gerava disfunções no sistema produtivo e causava redução da produtividade, queda de qualidade, enfim, absenteísmo, rotatividade. Então, isso é uma crítica relacionada à administração científica. Mas houve também essa proposta dentro dessa abordagem sociotécnica, que era a substituição dessas estruturas burocráticas de trabalho por sistemas técnicos e sociais da organização. Então, como é que funcionava isso? Começava, então, a ter uma solução para que pudesse, então, ter metas alinhadas à própria produção e os objetivos da organização e das pessoas. Então, começou a mesclar esses dois objetivos dentro dessa proposta.
E dessa forma, aqui tem uma pergunta de como, né? Como que isso funcionava. Então a gente tem aqui, ó, o planejamento de forma participativa. As metas, elas devem ser estabelecidas, mas a forma como o trabalho será realizado não contra os princípios de Taylor. No caso aí, os funcionários, eles seriam, então, multifuncionais e atuariam melhor dessa maneira do que, né, super especializados. Então, existiria também um replanejamento no trabalho, que vai ver de uma maneira constante, e também relacionado à qualidade de vida no trabalho, que entra um pouco sobre a visão agora humanista, né, dessa questão toda que nós estamos dizendo. Depois a gente tem aqui a parte da abordagem japonesa, que também trata a respeito de uma nova técnica. Peraí, deixa eu só travar aqui um áudio aqui que está tendo alguns ruídos. Abordagem japonesa, que ela vai nascer da evolução das práticas da indústria japonesa, né, num gradual e constante processo de aprendizagem. Então, aqui a gente já está falando de uma época aí da década de 70, né, então que vai falar sobre uma cultura e vai ter alguns métodos, algumas metodologias, né, dessa parte japonesa, como o Kaizen, né, que é um fluxo de melhoria contínua, que envolve todos, é uma técnica aqui japonesa que pode ser aplicada na própria empresa. Também a gente tem o modelo Toyota de produção, né, que é aquela parte da produção enxuta, e o JIT. Já ouviram falar sobre o JIT, pessoal? Just in time. O tempo certo na hora certa, né? O produto certo na hora certa. Just in time, que é o JIT. Também falando sobre a qualidade total, que é a gestão da qualidade total que nós já vimos. Aqui entra também a questão da padronização, entra a questão de certificação ISO, enfim. Zero defeito, que fala sobre uma qualificação, né, uma forma de produção, né, da abordagem japonesa. E as ferramentas da qualidade, né, que vão ser os 5 S's, que são os 5 sensos, o PDCA, também nós já conhecemos, né, Plan, Do, Check, Action, e etc., que tem várias outras ferramentas como Ishikawa, como Pareto, como Espinha de Peixe, como Gucci, como 5Ws e 2Hs, como 5 porquês e assim por diante, tá? Tranquilo até então? Ciclo, o CCQ, que é o ciclo de controle da qualidade, que são pequenos núcleos, hoje chama clusters, que são grupos, e vão ali discutir melhores maneiras de controle e efetividade dentro das ações impostas pela organização. Aqui a gente termina essa parte da abordagem japonesa e a gente continua aqui com aquela questão da cultura organizacional industrial, voltada agora sobre esses modelos de aprendizagem, que vai então ter agora uma mistura, né, de uma cultura agora industrial, que é mais pautada, né, a essa parte de produção em massa. Então, a gente vai ter pessoas que trabalham em grandes centros urbanos, como Estados Unidos, Japão, Índia, e pertencem a uma cultura organizacional, e a cultura industrial, então, vai se originar, né, a partir dos estilos de vida similares entre os executivos americanos, japoneses e ingleses, que é a nossa, onde nós sofremos influência de acordo com a Revolução Industrial. Se caracteriza por crenças, rotinas, rituais e que influencia no dia a dia da sociedade industrial. Assim, percebe-se que o trabalho, experiência de vida da cultura industrial é distinta das culturas tradicionais, denominando por sistemas domésticos e cultura de subsistência. O que isso quer dizer, pessoal? Aqui a gente está falando sobre uma cultura organizacional industrial que fala de como que essas indústrias funcionavam. A gente sabe que a gente sofreu muita influência da Revolução Industrial, e quando a gente fala sobre essas indústrias, a gente tem que vincular até a realidade que essas indústrias estavam. Então, como que isso funcionava? Existia ali um galpão enorme, até mesmo ali do lado da nova faculdade, tem aquele lote lá,
onde tem um mega galpão. Ali se assemelha muito à questão dessas indústrias aí que a gente está conversando. É um galpão gigantesco e ao redor desse galpão, ou seja, bem próximos, nas ruas ao lado, existiam várias casas que eram justamente dos operários dessas indústrias. Então, a vida dessas pessoas era basicamente trabalho na indústria e depois ia para sua casa, para sua família, né, descansar, e era um descanso bem pequeno, porque voltava novamente para trabalhar e ter ali o sustento da sua casa. Isso funcionava de uma maneira muito casada, e inclusive no lar dessas pessoas, que eram tão próximas das indústrias, se escutava o ruído, né, das máquinas que eles operavam. Então fazia com que eles não desligassem em nenhum momento dessa parte de produção, e por isso que esses modelos culturais eles acabavam influenciando, né, e tendo essa cultura, né, misturado aí com a parte cultural das empresas, quanto também dessa questão industrial, e isso era muito presente nesses países que nós citamos. Ok? Dúvidas, pessoal, até então? Não? Estão aí? Não. Tranquilo. Até o momento tá indo tranquilo, pessoal. Beleza. Eu vou passar esse material para vocês, porque o slide ele termina por aqui. Essa parte aqui relacionada à aprendizagem organizacional. E a gente tem, então, ou seja, mais uma parte dessa já estabelecida com vocês. Eu vou deixar esse slide no Google Sala de Aula, para que a gente possa, né, ter ele como consulta. Essa disciplina, essa matéria, vocês tiveram algum problema, alguma questão que queiram falar, alguma dúvida relacionada à aprendizagem, alguma situação nova que queiram compartilhar? Porque agora a intenção é vocês fazerem um exercício, e eu vou deixar isso disponível para vocês, para a gente poder iniciar um novo tema na próxima aula. Tem alguma dúvida? Não? Depois do exercício que o senhor for passar, nós vamos poder ter uma outra aula para esclarecer caso tenha dúvidas, porque pode ser que surgem dúvidas quando a gente estiver fazendo o exercício, né? Porque agora a gente recebeu o conteúdo todo. Aí quando a gente for fazer, caso a gente tenha dúvidas, aí a gente teria outra aula ou já iniciaria o próximo módulo? Eu já vou ter um outro módulo, mas nada impede de vocês perguntarem e eu tirar ali alguns minutos para poder explicar para vocês. Eu vou sanando as dúvidas de acordo com a maneira que ela for surgindo. Mas o exercício não seria tão complexo, é mais relacionado à complementação dessa mesma disciplina e para fixação mesmo do conteúdo. Mas eu vou estar à disposição de vocês, caso tenha algum tipo de dúvida, alguma questão, mas eu não vou separar nenhuma aula extra para voltar nesse assunto, não. Aí agora meu pensamento é ir para novas disciplinas, tá? Então essa é o meu planejamento aqui. Tranquilo? Então dúvidas não tem. Então vou deixar esse Tranquilo. vídeo então para vocês lá também lá na sala de aula, e vou deixar uma atividade, tá bom? Para semana que vem vocês façam, pode fazer a partir de agora, mas até semana que vem. Semana que vem a gente começa um novo conteúdo, ok? Então, esse material vai ficar onde, professor? Eu não lembro, não. Eu não entendi o que você falou. O slide? Exato. O slide vai ficar lá no Google Sala de Aula, tá? Obrigado. Lá no parte de material. Tá bom? Um abraço então, pessoal. Sábado agora não tem aula, tá bom? Fiquem tristes, mas fazer o quê? Depois a gente vai ter aulas em outras oportunidades. Até mais, um abraço, fique com Deus. Boa noite. Até, com Deus. Boa noite. Tchau, boa noite, professor. Boa noite.